Oi pessoal, sou Alex Mantesso, fotógrafo e empreendedor, e a gente está aqui mais uma vez pelo canal Gpix Brasil, onde a gente dá dicas e informações para a sua carreira de fotografia. Esse mês a gente vai falar sobre gestão de clientes e organização, e o primeiro vídeo é sobre definição dos processos. O que acontece? Toda atividade tem etapas a serem cumpridas, ou seja, eu sempre posso desenhar um caminho das coisas que têm que ser feitas. Isso pode acontecer sem muito planejamento, pode ir acontecendo, mas quando eu defino isso claramente, as coisas ficam muito mais fáceis para eu organizar e planejar minha vida. Então tem muita gente que começa a fotografar e aí vai, fotografa, depois trata, aí mostra para o cliente, aí depois esquece um pedaço ou não define a ordem disso acontecer. E quanto mais eu pensar antes quais são as etapas que eu preciso cumprir para entregar um trabalho, melhor, porque eu vou entender melhor esse fluxo e vou conseguir controlar isso de forma mais organizada. A ordem das coisas vai mudar de acordo com o escopo do trabalho que eu vou realizar. O que eu quero dizer com isso? Tem trabalhos em que as etapas mudam de acordo com o próprio tipo de trabalho. Um exemplo que eu sempre dou é, se eu faço um evento social, normalmente eu mostro as fotos para o cliente já tratadas, ou seja, vou fazer a foto, vou fazer aquele tratamento básico, light, um cor e contraste, porque não tem um tratamento mais pesado, e vou apresentar para o meu cliente e falar, ó, essas são as fotos que você vai receber. Já no trabalho publicitário, você vai fazer uma série de fotos, mandar para o cliente escolher e vai tratar a foto escolhida ou as fotos escolhidas, porque é um tratamento muito mais pesado. Então, a ordem disso já se altera de acordo com o escopo do trabalho. Então, para cada tipo de trabalho, eventualmente, eu vou ter que criar um fluxo de atividade. Definir previamente essas atividades ajuda no acompanhamento. Que nem eu falei, quando eu tenho isso desenhado, quando eu tenho isso entendido, eu vou saber controlar melhor e acompanhar para não esquecer nada, para estar dentro do prazo e para realmente saber quanto tempo eu levo com cada etapa e chegar no final com tranquilidade, sem me perder no caminho. Por exemplo, vamos fazer uma definição aqui. Então, eu vou fazer um briefing, uma preparação para o trabalho, né? Por exemplo, se eu sou um fotógrafo de casamento, eu tenho que separar as coisas, preparar a câmera, carregar a pilha. Se eu sou fotógrafo de ensaio, eu tenho que separar os acessórios que eu vou usar. Então, eu preciso fazer uma preparação para isso. Aí vai ter as fotos, depois a seleção e a edição, que é onde eu vou separar as fotos, escolher as fotos que eu vou realmente editar. O tratamento em si, seleção do cliente, a diagramação do álbum, a impressão, a embalagem e a entrega. Ou seja, eu acabei de definir o processo pelo qual um trabalho tem que passar até chegar no cliente. Desde o momento em que eu fecho esse trabalho até a entrega final para o meu cliente. Com isso eu consigo acompanhar esse caminho do trabalho de uma forma mais organizada. A segunda etapa é executar os processos definidos. Tem gente que faz a primeira, né? Fala, o trabalho tem que fazer isso, isso e isso. E aí esquece, né? Porque definir é muito fácil. O importante é implementar e executar isso da forma mais assertiva. E aí é importante criar uma sistemática de acompanhamento. Alguma forma em que eu consiga olhar e saber em que momento esse trabalho está, em que momento do processo ele está e o que falta ser realizado. Porque isso vai me ajudar a não esquecer nada e vai me ajudar a seguir um cronograma e entregar as coisas dentro do prazo. Se eu vou deixando, se eu vou... minha cabeça é ótima, eu não vou esquecer de nada. Não tem problema. Acredite, uma hora isso começa a se complicar e aí pode ser tarde demais, seu cliente já vai estar bem irritado. Existem várias formas de fazer esse acompanhamento. Um deles é eletrônico. A gente pode criar uma planilhinha de Excel ali e organizar os nossos trabalhos. Aqui tem um exemplo bem simples, que é colocar ali uma coluna com clientes, depois uma coluna com os trabalhos, a data que eu prometi entregar isso, e depois cada coluna é uma etapa daquilo que eu defini como processo. Então tem ali o briefing, a produção, o take da foto, a seleção e edição, o tratamento, a seleção do cliente, a diagramação, a impressão, a finalização, a entrega, pós-venda e colocar esse trabalho na internet, quando eu uso o meu portfólio, etc. E aí embaixo eu vou colocando ali o que está ok. Mas para que serve isso?
para várias coisas. Uma delas é entender se o trabalho realmente está andando. E outra é me dar gatilhos para tomar atitudes. Por exemplo, se você começa a perceber que tem muito trabalho parado em seleção de cliente, significa que eu preciso ligar para os meus clientes e falar como que está essa seleção. Vocês não vão selecionar, eu começo a cobrar os clientes. Se eu tenho muito trabalho parado em tratamento, por exemplo, significa que eu preciso segurar um pouco a onda de fotografar e agilizar tratamento, separar um dia ou dois para resolver os tratamentos, porque aquilo vai começar a pegar. Uma hora eu vou acumular tanto trabalho para tratar que vai me atrapalhar. Então, esse controle visual te ajuda a entender como está esse processo, tanto de cada trabalho, como no geral. Onde as coisas estão se acumulando, onde está o gargalo. Tem gente que adora fotografar, fotografa, depois não trata. Ou começa a deixar para os clientes selecionarem, aquilo vai passando, quando vai ver tem um monte de trabalho parado em seleção de cliente. Ou não está mandando as coisas para impressão. Tem N tipos, né, de gargalos que podem acontecer. Por aqui a gente acompanha isso. Essa é uma forma eletrônica que você vai ter que criar uma planilha, entrar lá e mexer. Existe uma outra opção que eu gosto bem mais, que é a forma visual. Aqui, por exemplo, a gente tem um quadro, essa é a forma que eu uso, que é um quadro onde eu tenho áreas de cada atividade. E aí eu pego um papelzinho, um post-it, alguma coisa, coloco o nome do trabalho ali e aquilo vai ser colocado em qual momento ele está. Então, está esperando fazer foto, está ali no quadrante de foto, está em tratamento, está no quadrante de tratamento, está esperando seleção de cliente ou montagem do álbum, não sei. Eu vou olhar para esse quadro e vou entender muito mais rapidamente onde a coisa está pegando. Porque se eu chegar e olhar que tem um monte de papelzinho ali no tratamento, eu preciso parar de fazer foto e fazer tratamento. Se tem um monte de papelzinho ali aguardando o cliente, eu preciso falar com esses clientes. Então isso ajuda visualmente, é uma forma às vezes muito mais prática do que entrar no Excel, ficar anotando. Por quê? Porque fica na minha cara ali, eu mexo aquilo de posição e já consigo enxergar como que está o andamento dos trabalhos. Cada um tem o seu estilo de cuidar desse fluxo. O importante é você identificar o seu fluxo e criar uma forma eficiente de controlá-lo, para não se perder em nada. Outra coisa que às vezes pega é a apresentação das fotos para o cliente. Então é importante definir um método bem eficiente para não gerar dúvida. Por quê? Às vezes a gente manda as fotos para o cliente e esse cliente vai nos retornar alguma informação. Tratar tal foto, quero escolher tal foto. Se tiver algum problema de comunicação no meio do caminho, pode acontecer de você tratar a foto errada, aplicar a foto que não era para aplicar, ampliar a foto que não era que a certa. Então, assim, a gente precisa criar um método bem eficiente para evitar dúvida. Se você vai usar o e-mail, é legal renomear as fotos de uma forma bem simples. Às vezes a gente usa os arquivos em que vem da câmera com MG, um monte de número. O cliente não vai reproduzir aquilo tão fácil, ele vai falar, eu gostei da primeira. Só que nem sempre a primeira no e-mail dele é a primeira no seu e-mail. Então, quando eu coloco um nome bem fácil, tipo ABC, 123, você vai perguntar, tá bom, mas qual o nome da foto que você gostou? É A, B ou a C? Porque se ele falar a primeira e você olhar a primeira no seu, que é diferente dele, pode dar um problema. Então, realmente vale a pena, se eu mando por e-mail para ele selecionar a foto, colocar nomes bem simples. E esse método eu só recomendo para poucas fotos. Mas se eu tenho uma seleção muito grande, isso não vai funcionar nunca. Então eu preciso criar outras formas de mostrar isso para o meu cliente, como a opção de usar um index de PDF ou impresso. O próprio Lightroom te gera isso, né? Uma página onde você tem fotinhos. Vamos ver um exemplo disso. Ok, a gente tem uma página ali com todas as fotinhos e os nomes embaixo. Então, o cliente pode olhar esse índice e falar, olha, eu quero a foto tal, eu quero a foto X. E isso fica muito mais fácil de te indicar e muito menor o risco de você errar a foto que tem que tratar, que aplicar e etc. Além disso, existem opções online que são bastante assertivas hoje. Porque ele vai olhar no computador dele e vai ser muito fácil identificar o que ele está precisando. Além disso, o próprio Lightroom te gera uma visualização que pode ser aplicada num endereço de internet, que é na opção lá web, ele gera isso daqui, que você, gerando esse arquivinho dentro do seu computador, é só subir num link lá no seu site, a pessoa vai entrar e vai conseguir ver as fotos com uma numeração e te indicar quais fotos ela quer que trate ou não.
Existem formas mais eficientes online? Existem hoje sistemas que você tem toda a parte de seleção mesmo, de comentários, são sistemas pagos e vale a pena para alguns pesquisar isso. O que a gente está dando aqui são as opções que a gente tem, tanto pagas como não pagas. Existem hoje N opções para você fazer isso de uma forma muito eficiente, no sentido de não errar depois. Então, resumindo o que a gente viu no vídeo, né? Primeiro, definir um processo para as coisas acontecerem. Pensar em que tipo de trabalho você faz e definir realmente qual a ordem que as coisas precisam acontecer. E aí, aplicar controles visuais, seja em método eletrônico ou não, para você acompanhar essas atividades e não perder nada de vista. E criar uma forma eficiente de apresentar as fotos aos clientes para seleção, depois para uso no álbum, para ampliação, né, o que você for fazer. É importante que a seleção dele seja muito eficiente em termos de você saber o que ele escolheu e o processo ser rápido e sem gerar dúvida. A pior coisa é você estar inseguro com o processo e gerar alguma dúvida se realmente é aquela foto que tem que usar e etc. Com isso a gente fecha esse tema. O próximo tema dentro da questão que a gente está vendo esse mês vai ser a organização das tarefas, né? A gente, quando define os processos, vai gerar uma série de tarefas, a gente vai falar um pouquinho de como fazer essa organização dessas tarefas. A gente fica por aqui, eu convido vocês a se inscreverem no canal Digipix Brasil no YouTube, assim vocês não vão perder nenhuma informação do que a gente posta, e para participar é só nos enviar a sua dúvida, a sua sugestão por e-mail comercial@digipix.com.br. Muito obrigado e até a próxima!